A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico? Livro de Deuteronômio, capítulo 26. E os assuntos do vídeo de hoje serão sobre as primícias, como é importante nós entregarmos os primeiros frutos para o nosso Senhor, né? E também, aqui vai ter um modelo de como testemunhar na igreja e também de como orar antes de você entregar suas ofertas e antes de entregar os seus dízimos, né? Então, a gente não pode entregar as ofertas e os dízimos de qualquer maneira. Tudo tem uma maneira que agrada a Deus. Deus ele quer que você converse com Ele. Ele é teu Pai Celestial e é necessário você apresentar em oração as suas ofertas e os seus dízimos, amém? E aqui vai ter um modelo de como orar para oferecer suas ofertas e dízimos ao Senhor. E também como testemunhar os milagres e os livramentos que Deus fez na sua vida. Então aqui Deus está ensinando o povo de Israel a ser grato, a testemunhar e a orar, né? E esses modelos vai ser muito interessante para nós, vai trazer muito aprendizado para nossas vidas, amém? E nesse estudo das primícias, também vamos estudar um pouco sobre colheita de almas, né? Como que funciona, quais são os mandamentos de Cristo para a igreja a esse respeito, sobre a grande colheita que está próxima de acontecer, né, Santo Jesus Cristo? Quem conhece as Escrituras e estuda as profecias, sabe que está muito próximo à colheita do Senhor, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote, que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então aqui a gente já vê que a gente tem que ter o reconhecimento que foi o Senhor que nos deu e os primeiros frutos, né? O povo de Israel tinha que pegar esses frutos, colocar num cesto e levar ao sacerdote. Mas não podia chegar lá de qualquer maneira, eles tinham que falar, ó. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, dir-lhe-ás, ó, eles tinham que falar ao sacerdote. Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos, né? Aí o sacerdote ia tomar aquele cesto, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E toda vez que você recebe o seu salário, toda vez que você consegue uma grande conquista, um grande livramento, um grande milagre das mãos do Senhor, é necessário que você vá até o sacerdote e declare a ele, levando esse cesto com as suas orações, com suas ofertas, com o fruto que Deus preparou para você e agradecer ao teu Senhor. Amém? E o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo vai receber, vai aceitar e vai levar esse cesto diante do Pai, né? Aqui, ó, e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então esse sacerdote aqui ele está representando Cristo, tá bom? Então agora no mundo espiritual, agora na época da graça, funciona dessa maneira. Nós levamos as nossas orações, as nossas ofertas, as primícias do fruto da nossa terra, do nosso salário, do nosso tempo, tudo que é melhor nosso, nós levamos até o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, ele vai levar diante do Pai as nossas orações, os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento de que Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Então é dessa maneira que funciona, tá bom? Naquela época de Israel, de Moisés, era de uma forma física, mas nosso Senhor já estava ensinando como que funciona no mundo espiritual para eles, tá bom? E depois isso é revelado na graça santa de Cristo. Aqui em Lucas capítulo 10, verso 1 e 2. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, aqui em Lucas capítulo 10, verso 1 ao 2, nosso Senhor Jesus Cristo ele está treinando 70 discípulos para eles irem anunciar o Evangelho, para plantar a semente da palavra nos corações e para que o Senhor da seara
depois que o Espírito Santo fazer crescer essa semente no coração das pessoas que ouviram o Evangelho, e depois que elas estiverem maduras na fé, o Senhor fazendo uma colheita. Quando essas pessoas aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, creem no Evangelho e elas se tornam frutos maduros, eles já estão prontos para a colheita. Se essa pessoa morre em Cristo, ela já vai ser recolhida para o céu, amém? Mas se essa pessoa morreu sem Cristo, morreu sem a semente da palavra, ele já não é mais trigo que vai subir para o céu, que vai para o celeiro, né? Ele vai ser um joio, e o joio ele é juntado e lançado no fogo, né? Então, vamos buscar a Deus. Vamos, se você ama as pessoas, anuncie o Evangelho para que todas elas possam fazer parte dessa grande seara do Senhor e que possam se tornar frutos maduros e para que o Senhor recolha eles até o céu, até o seu celeiro, né, Santo Jesus Cristo. Mas aqueles que não ouviram a palavra de Deus não vão conseguir entrar no reino dos céus e serão lançados no fogo. Então é necessário, se você ama seu próximo, se você ama seu irmão, sua família, anuncie Jesus para eles, fala do amor de Deus para eles, tá bom? Em João capítulo 4, verso 35 e 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho, né? Então aqui está falando de recompensa. Então todos aqueles que se dispõem a semear, pregando o evangelho, né? E aqueles que ceifam também, que são aqueles que fazem a manutenção, chamam as pessoas para a igreja, né? Para fazer parte dessa grande seara, dessa grande família, porque muitas pessoas anunciam o evangelho, aquela semente entra no coração daquela pessoa, só que não vai ser ela que vai colher aquele fruto, vai ser outros trabalhadores que depois de muito tempo vão anunciar a palavra novamente e aquela pessoa vai estar com aquela sementinha cresceu dentro dela já, ela já vai estar preparada para aceitar Jesus Cristo. Então, por isso que aqui fala, né, que eu vos a ceifar onde vós não trabalhastes. Porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, o reino de Deus já tinha sido anunciado através de Moisés, né? A gente está lendo aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, todos eles apontam para Cristo, né? O evangelho já estava sendo preparado, a terra já tinha sido preparada, né? Aí veio Jesus Cristo e trouxe o evangelho do reino e deixou mais claro o caminho que leva até os céus, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo usava muito textos do Antigo Testamento para converter almas lá em Israel, porque Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Então, ele é o Messias que era anunciado nos evangelhos, por Moisés, era anunciado pelos profetas, e ele veio e ele trouxe o caminho da salvação, né? Ele nos trouxe a redenção. Então, a terra já estava preparada. Aí, esses 70 que Jesus Cristo estava separando dos seus 12 apóstolos, e todos aqueles que creem, aceitam Jesus Cristo como Salvador e anunciam o Evangelho, nós estamos trabalhando numa terra já preparada, né? Nós estamos, aqui como fala aqui, né? Nós estamos ceifando onde nós não trabalhamos, né? Outras pessoas já trabalharam, né? Mas tanto os que plantaram quanto os que ceifam vão receber galardão dos céus. Então é muito importante você evangelizar, e mesmo que você não colha o fruto hoje, você plantou a semente, você vai ser recompensado. E aqueles que aproveitaram do seu trabalho, que você evangelizou, aquela pessoa naquele momento não acreditou em você, mas mais para frente outra pessoa prega para ela, e aquela pessoa vem aceitar Jesus Cristo, essa também receberá galardão. Então tem premiação para todo mundo que se esforça para trabalhar para Cristo, amém? Então vamos trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos anunciar o reino de Deus e vamos trazer muitas almas para o Senhor e vamos receber muito galardão no céu, amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 8, isso aqui fica bem claro como é que funciona, né? O trabalho no reino de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus, que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado, de acordo com o seu próprio trabalho. Então todos aqueles que trabalham para o Senhor serão recompensados, né? E aqui Paulo deixou uma coisa bem clara, né?
que não importa que aqui, ó, vou até falar com as palavras do Paulo que é melhor, né? Aqui, ó, o Paulo ele plantou, ele pregou o evangelho. O pregador Apolo, que era um pregador bem eloquente na época de Paulo também, né? Ele regou, ele fez a manutenção da palavra, né? Continuou pregando também. Mas é Deus quem dá o crescimento. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e confiar em que Deus está fazendo a dele. Então, não queira converter as pessoas de um dia para o outro, não, porque não vai ser você que vai conseguir converter eles, né? Você faz a sua parte, você planta, você pode regar, você pode ceifar, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus, né? É o próprio Deus que vai trabalhar a vida dessas pessoas para que elas venham acertar a Jesus Cristo. Faz a sua parte e confia no teu Deus, porque Ele é todo poderoso e Ele sabe como alcançar os corações das pessoas, amém? Agora a gente vai ler aqui o verso 5 do Deuteronômio 26. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Sírio, ou pode ser que seja na tua Bíblia arameu, né? Miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Então aqui Deus está ensinando como que eles deveriam testemunhar. Então aqui eles deveriam lembrar do seu passado, a sua origem. Então aqui, ó, sírio ou arameu está falando de Abraão, de Jacó, porque eles são daquela região lá, né? Eles vieram miseráveis, sem nada, né? Até o Jacó, quando eu fui na igreja agora, a palavra foi sobre a escada de Jacó, né? E ele saiu de casa sem nada, só tinha a roupa do corpo. Deitou no deserto, usou uma rocha como cabeceira, mas Deus era com ele e Deus deu aquela visão para ele maravilhosa da escada de Jacó, né? Então, eles estão falando de Jacó, porque eles saíram peregrinos, sem nada, miseráveis, e Deus prosperou eles grandemente, né? E mudou a sorte deles, e deu uma grande descendência para eles, e se tornaram uma grande nação, né? Então, eles estão lembrando da sua origem, do seu passado. Da mesma forma, nós temos que lembrar de onde que nós saímos, quando nós estávamos lá sujos no pecado, sujos no mundo, e o Senhor nos limpou e nos fez promessas, e está cumprindo essas promessas nas nossas vidas, né? E está nos preparando para receber uma grande glória, a vida eterna lá nos céus, né? Então é dessa maneira que nós devemos testemunhar, relembrando de onde que Deus nos tirou e mostrando as promessas que Ele cumpriu nas nossas vidas, e os milagres e os livramentos, né? Aqui eles vão falar da opressão que eles receberam, né? Verso 6. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Nós cristãos também, da mesma forma que o povo de Israel sofreu no Egito, todos nós sofremos opressão do maligno quando nós éramos do mundo, né? E, e quantas pessoas nascem em lar que elas são oprimidas pelos seus pais, o pai chega embriagado em casa, bate na esposa, nos filhos, e você está nessa situação, aí você aceita Jesus Cristo, e você recebe livramento, e através da sua vida, o seu pai e a sua mãe se convertem a Cristo também, e aquele lar que era um lar destruído, se torna um lar restaurado, Santo é Jesus Cristo. Então, quantos testemunhos nós já escutamos dessa maneira, né? Que Deus faz essa transformação, Deus liberta, Deus purifica, Deus nos torna nova criatura, um lugar que era de opressão, Deus nos tira daquele lugar de opressão, limpa nossas vestes e coloca num lugar de honra, Santo é Jesus Cristo. Tenho certeza que todo mundo que é cristão que está assistindo aqui esse canal tem alguma história para contar desse sentido, né? Da onde que Deus te tirou e da onde você está hoje, né? Então sempre lembre de onde Deus te tirou, tá bom? Das opressões que você recebeu e dos livramentos que Deus te deu e das promessas que Ele fez na tua vida, que Ele cumpriu e as que Ele ainda vai cumprir, né? Verso 7. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Então aqui no verso 7 eles estão testificando, testemunhando que Deus ouviu a oração deles. Então, igreja, se você está sendo oprimido, ore, levante as suas mãos para o céu e ore para o Pai Celestial. E em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele vai atender a sua oração, porque Ele é justo e Ele não suporta ver a opressão do seu povo. E Ele vai nos libertar, amém? Então, toda causa que você tiver, toda opressão que você estiver sofrendo, apresente ao Pai em nome do Filho e você será atendido, amém? E depois testemunhe para engrandecer o nome do teu Senhor. Verso 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres.
e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Então, quem aceita Jesus Cristo como Salvador, quem aceita Deus como o teu Criador, e você se submete aos seus mandamentos e ao seu Evangelho, você vai ver milagres, meu irmão. Você vai ver a mão forte de Deus, você vai ver o braço estendido do teu Senhor, porque Ele é todo poderoso. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo, né? Então, você não deve temer a nada, tá bom? Confia no teu Senhor, ore a Ele com confiança e Ele vai atender a tua causa, tá bom? Verso 10. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, o Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Então é o mínimo que nós devemos fazer, né? Deus fez tantos milagres na nossa vida, tantos livramentos, nos dá saúde para trabalhar, nos dá uma noite boa de sono. O mínimo que nós podemos fazer em reconhecimento a Ele é todo o fruto que Ele nos dá, as portas de emprego que Ele nos preparou, nós darmos das primícias para Ele, né? E como nós fazemos isso? Levando a casa do Senhor na tua igreja, ou ajudando um pobre, né? Como está escrito na palavra, quando vocês fazem a um desses pequeninos, vocês fazem a mim, né? Então é dessa maneira que você faz ao teu Senhor, tá certo? Aqui Israel deveria levar os alimentos, porque Deus deu uma terra para eles, né? A terra prometida. E o fruto dessa terra, em gratidão, eles pegavam as primícias, o que era de melhor e o que saía primeiro das plantações, e doavam ao teu Senhor, né? Eles retribuíam, devolviam ao teu Senhor em reconhecimento, né? Verso 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então é para você se alegrar, e não só você, é para você se alegrar junto com toda a sua família e se alegrar junto com o pobre, que nem eu acabei de falar, né? Com o estrangeiro, com o levita. Os levitas, eles não tinham renda naquela época, né? Eles viviam das doações das outras tribos, né? Então você tinha que dividir com o teu próximo. Então se alegre com aquilo que Deus te deu, usufrua do fruto do teu trabalho que Deus te deu. É um dom de Deus, né? É o fruto do teu trabalho. Você pode usufruir e se alegrar com esse fruto. Mas também divida com aquele que precisa, tá bom? Com o estrangeiro, com o levita, né? Nosso Senhor também ensina das viúvas, dos órfãos, né? Então nós temos que dividir, né? Amar o próximo como a nós mesmos, né? Agora aqui Moisés vai ensinar a oração daquele que dá os dízimos, né? Então antes de você levar a oferta na tua igreja, o dízimo, aqui é um modelo de oração. Então estuda essa parte aqui do verso 12 em diante, para você aprender a orar, né? Mas você não precisa fazer orações decoradas como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Ele se agrada que você fala de coração, aquilo que você está sentindo. Então abre teu coração para Deus e declara o teu amor e a tua gratidão a Ele, antes de você levar alguma oferta na tua igreja, ou antes de você suprir a necessidade de algum pobre, tá bom? Verso 12. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Olha aqui, para você se alegrar com aqueles que precisam, você se fartar e fartar também aqueles que estão em necessidade, né? Se você se alegrar, mas tem uma pessoa do teu lado ali passando necessidade triste, Deus vai ficar triste com você, porque você não entendeu o que é o amor de Cristo, né? Agora, se você se alegrar e fazer as pessoas que estão ao seu redor ficarem alegres também, aí sim você será um cidadão dos céus, amém? Verso 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então aqui está sendo uma oração de justificação, né? Quando você está com a consciência tranquila diante de Deus, aí é gostoso orar, né? Aí você falou: "Ô Senhor, eu estou guardando seus mandamentos, Pai Santo. Eu estou ajudando o necessitado, Senhor. Eu estou procurando te agradar de todas as maneiras possíveis, meu Senhor. Atende a minha oração, Santo Deus." Então é muito gostoso fazer uma oração assim quando você está com a consciência tranquila, né? Mas, infelizmente, na maioria das vezes, nós vamos orar ao nosso Deus pedindo perdão, se humilhando, coração quebrantado, e Deus vai te perdoar e vai ouvir tua oração também, amém? Mas o ideal é você orar nessas condições aqui, ó, com a consciência tranquila, que está em obediência ao teu Deus e que você está guardando os mandamentos e que você espera que o Senhor retribua esse amor que você sente por Ele
né? Então, é uma oração que você declara o seu amor para Deus, a sua obediência, e está escrito que aquele que guarda os mandamentos ama a Deus, né? E Deus, como um pai amoroso, um filho que é obediente, ele vai dar muitas bênçãos, né? Verso 14. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste. Tenho feito. Aqui novamente, verso 14, ele está confirmando que está sendo obediente aos mandamentos de Deus, né? Que ele não comeu na sua tristeza, né? Então é porque era para se alegrar, né? Está escrito que ele tinha que se alegrar, né? Não pegou nada para sua imundícia, né? Então ele não pegou nada consagrado e comeu de forma impura, né? Nem disso dei para algum morto, né? Que a gente sabe que faz tempo que está vendo Levítico, Deuteronômio, livro de Êxodo, que a gente não pode esses costumes de levar comida, fazer oferendas, né? Aos mortos, não agrada a Deus de jeito nenhum, tá? Então aqui ele está falando aqui, ó, Senhor, eu não fiz isso. Eu sou puro, Senhor, diante da tua presença. Eu não fiz oferta nem oferenda a espíritos, a pessoas que já morreram ou a entidades. Eu estou sendo obediente a ti, meu Senhor, tá bom? Então aqui ele está se justificando diante de Deus. Obedecer à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Verso 15. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Aqui está ensinando também a interceder, tá? Então, nas suas orações, não ore só por você, só por tua família. Aqui está ensinando o povo a orar, abençoar o teu povo, a Israel, a nação inteira. Então, ore pelo teu país, ora por todas as pessoas desse Brasil que a gente está vendo tanta coisa, tanta injustiça acontecendo. Vamos orar pelo Brasil, tá bom? Sempre nas suas orações, ore pelas lideranças, para que Deus mude as lideranças, que coloque pessoas justas lá para governar nosso país, né? Ore para esse povo que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Nós temos que orar, interceder, amém? Então devemos interceder todos os dias, tá bom? Isso agrada ao nosso Deus demais. Verso 16. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então tudo isso aqui que Deus ensinou, a gente tem que fazer com todo o nosso coração, toda a nossa alma, né? Não pode ser oração decorada, isso aqui não pode virar uma rotina. Sempre tem que ter aquele primeiro amor, como ensina a palavra de Deus, né? Não perca o seu primeiro amor. Quando você se converteu, que toda palavra você chorava, você tinha a presença de Deus. Se você se esfriou, procura voltar a esse primeiro amor. Tenta fazer alguma coisa diferente, faz um voto com o Senhor, faz uma oração para você voltar a sentir esse primeiro amor, tá? Porque ir na igreja por ir, orar por orar, não vai agradar o nosso Deus. Ele quer um relacionamento. Ele quer aqueles que o adorem em espírito e verdade, tá bom? Verso 17. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, né? E estar atentos aos seus estatutos, aos seus mandamentos. Verso 18. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás para o seu povo próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Se nós formos obedientes a Deus, nosso Deus ele vai falar, vocês são meu povo. Então, isso não tem coisa melhor. Você quer ter proteção, você quer ter saúde, quer ser bem-sucedido, guarde os mandamentos de Deus e o evangelho de Cristo. Amém? Para que o Senhor olhe para você e fale, esse é meu povo, esse é meu, esse ninguém põe a mão, esse aqui eu vou cuidar, santo é Deus. Então, que lá no céu, Deus olhe para você e fala para tua casa, para tua família, esse aqui é meu povo, ninguém toca neles, eles são meus e eu vou proteger eles até que eles voltem aqui para casa. Santo é Jesus Cristo. Verso 19. Para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para a fama, e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Então aqui, tudo isso que Deus está ensinando para nós é para o nosso bem, né? É que era para se as pessoas obedecessem seus mandamentos e se tornassem povo do Senhor, olha que promessa linda, para assim te exaltar sobre todas as nações. Você vai ser diferenciado, você vai se destacar, né, no seu serviço, vai se destacar na faculdade, vai se destacar na sua família. Aonde você for, você será luz, porque Cristo estará dentro de você, amém? Para louvor e para a fama e para a glória e para que sejas um povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Então, que fiquem com essa promessa, se tornem povo santo de Deus.
e vocês alcançarão até fama, Deus promete aqui, ó, né? A gente não deve buscar a fama aqui, né? Mas Deus promete. Se você for fiel, ele te faz um pequeno que ninguém conhece teu nome, ele pode te fazer grande. Lembra do rei Davi? Ele era um pastor de ovelhas, se tornou rei. Então, nada é impossível para aqueles que creem em Deus, amém? Então, guardem essa palavra no coração e usem esses modelos de testemunho e de oração, porque vai agradar o nosso Deus demais, amém? Então, essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.